Vamos falar agora sobre Elon Musk? Quero te ouvir sobre isso, porque assim, existe esse pano de fundo que é Elon Musk está aqui no Brasil para colocar ali, fazer monitoramento da Amazônia, como se a gente já não tivesse, né, César? A gente tem o INPE que faz monitoramento da Amazônia. Então, assim, não estou entendendo detalhadamente o que é esse monitoramento. E interligar ali, conectar regiões remotas, né? Então, parece que 19 mil escolas serão conectadas. Eu estava lendo um pessoal que entende de conexão agora pela manhã, e eles disseram que para você acessar esse Starlink, que é o satélite, enfim, que provê a internet, você precisa de uma antena que custa R$3.000. Essas 19 mil escolas vão conseguir, da onde vai vir esses R$3.000 para cada escola implantar uma antena dessa? É por meio de caridade de Elon Musk? Então, acho que assim, está faltando muito detalhe nessa parceria toda que parece estar sendo estabelecida entre Elon Musk e o governo brasileiro. E tudo com um protagonismo muito grande por parte do bilionário, porque o governo brasileiro fica ali secundário, né? Tanto é que Bolsonaro veio para um encontro com o bilionário aqui em São Paulo. Enfim, como que você está vendo tudo isso? Me conta. Como eu vejo é inacreditável, Thalita. Veja, você tem. O Musk, ele é absolutamente viciado em protagonismo social. Ele é possivelmente uma das pessoas mais vaidosas que o capitalismo moderno já produziu. E veja, como eu entendo, você vê que ninguém sabe direito como ele chegou, como ele entrou. Enfim, qual que seria a possibilidade de um bilionário brasileiro voar um jatinho particular para o estado para o interior do estado de Nova York e pousar e ser recebido com pompa de estado, que é o que está acontecendo aí, entendeu? Está sendo coroado com medalha de mérito, sem nunca ter feito absolutamente nada pelo Brasil, sendo chamado de mito da liberdade pelo presidente brasileiro. Enfim, é absolutamente constrangedor. E houve uma época no desenvolvimento brasileiro, Thalita, que os militares, independentemente de onde eles estivessem posicionados no espectro político ideológico, eles defendiam a soberania nacional. A Amazônia é um símbolo da soberania nacional. O que o Bolsonaro fez hoje é fundamentalmente dizer que o Brasil não dá conta de cuidar dos próprios assuntos. Infelizmente, entende? Através desse papel lamentável ao que ele se presta recebendo esse senhor, ele dá conta de que o Brasil precisa da ingerência estrangeira para cuidar dos seus próprios assuntos. Agora, não surpreende, eu acabei um pouco antes da gente entrar no ar, eu terminei um texto que vai entrar numa mídia, numa grande mídia, num portal de grande mídia, e que eu dou conta do seguinte raciocínio, como eu vejo. O bolsonarismo ascendeu na esteira da Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação organizada com ingerência estrangeira. Nessa medida, houve ingerência estrangeira para a própria ascensão do bolsonarismo de forma indireta e depois de forma mais direta, com os grupos do Steve Bannon e outros grupos, enfim, pessoas que atuaram nesse sentido. O que acontece aí? O Bolsonaro, a despeito de se dizer patriota e defender a perspectiva do patriotismo, de patriota ele não tem absolutamente nada. O Bolsonaro e o bolsonarismo defendem o interesse de uma classe capitalista transnacional, que existem alguns grupos brasileiros envolvidos, existem, mas o grosso, a maior parte dessa classe transnacional, nem brasileira é. Então, independentemente daquilo que o Bolsonaro diga, Thalita, as ações do governo falam mais alto. Você pode ver, houve reforma trabalhista, reforma previdenciária, ele está tentando privatizar Petrobras, Eletrobras, todo tipo de empresa estratégica para o povo brasileiro. Que tipo de patriotismo é esse? Entende? Então, de muitas maneiras, faz sentido que o Elon Musk venha para o Brasil nesse momento. E veja, tanto na seara dos negócios, sobretudo nesse nível, bilionários, etc., quanto na seara política, não existem coincidências, Thalita. Cada gesto, cada palavra, sobretudo cada visita, tem um significado e um objetivo muito específico. O Elon Musk teve mais de 3 anos para fazer essa visita ao presidente brasileiro.
Ele escolheu fazer essa visita há pouco mais de 4 meses do próximo pleito presidencial, quando ele está envolvido na questão do Twitter, que evidentemente favorece o Bolsonaro, que sob o pretexto de dizer que as pessoas precisam ser livres para dizer o que elas querem, avança discurso de ódio, discurso de medo e todo tipo de coisa. Então, isso tudo está posto e, sem dúvida, a reeleição do Bolsonaro interessa sobre medida para o Elon Musk, que eu não sei se vocês lembram, disse que ele daria golpe em quem ele quiser para... Isso aconteceu ainda em 2020, quando ele estava de olho no... Está seguramente ainda, de olho no lítio da Bolívia, que ele precisa para fazer os componentes, as baterias da Tesla. Enfim, o que o Bolsonaro está fazendo aí é impensável e é extremamente... É uma medida extremamente infeliz para todo o povo brasileiro. É até difícil falar sobre minúcias desse acordo, porque a gente não tem detalhes, né, de fato. A gente não sabe do que se trata esse acordo que foi feito com o Brasil. Mas assim como você levantou essa questão do minério que Musk tem interesse na Bolívia, ele pode muito bem ter interesses em vários minérios que existem na Amazônia, e esse monitoramento se tratar disso, inclusive, né? Isso tudo é muito preocupante. A gente tem um governo que, enfim... incentiva, né, a exploração, inclusive de terras indígenas, e agora a gente tem uma pessoa que precisa desse tipo de minério para desenvolver as suas tecnologias de olho na Amazônia brasileira e com implantação, inclusive, de satélites aqui no Brasil. É tudo muito confuso, diga. Só um parênteses, desculpa, querida, te interromper, mas a despeito da gente não saber exatamente quais são os termos, o que isso envolve, quem vai... financiar o quê, quais são as partes e como elas vão atuar, qual a probabilidade da gente efetivamente acreditar que o Elon Musk está interessado na educação dos pequenos brasileirinhos? Entende o que eu estou te dizendo? Sim. Qual a chance do principal capitalista do mundo hoje ter o mínimo interesse em fomentar pensamento crítico e promover emancipação popular dos brasileiros, sobretudo das camadas mais empobrecidas? Então, assim, ao que eu vejo, independentemente de quais sejam os termos, isso é uma espécie de verniz que tem 2 propósitos: pintá-lo como um grande líder que é capaz de pensar nesse tipo de questão nobre, enquanto, de muitas maneiras, transfere o controle de aspectos fundamentais da nossa vida, sobretudo sociopolítica e econômica, para a mão desse senhor Musk, entende? Agora, eu jamais cairia na esparrela de acreditar que o Elon Musk está fazendo o que quer que seja porque ele está pensando no bem-estar e no desenvolvimento da educação dos pequenos brasileirinhos, entende? Eu acho que isso seria ingenuidade demais. Perfeito, perfeito. A Cissa estava até que me lembrando, inclusive, esse teatro todo que ele armou aqui no Brasil, com presença de ministros do governo e do STF, né? Dias Toffoli estava ali representando o Supremo Tribunal Federal também. Vamos acompanhar o que vai vir depois desse encontro, né? Porque pode ser que a gente acabe descobrindo mais em relação a esse acordo, mas como você já coloca, não dá para a gente ser ingênuo e acreditar que existe alguma caridade, alguma bondade nesse tipo de ação que parte de um bilionário capitalista.